Queridos, eu peço que você abra sua Bíblia no Salmo 13. Essa semana nós tivemos um ocorrido próximo lá de Taubaté, em Caçapava, de um amigo nosso. Um pouco distante, nós conhecemos o pessoal da igreja de Taubaté e eles comentaram com a gente que a mãe de um menino chamado Levi, de 11 meses, foi sair da garagem e o seu filho, numa desatenção talvez da mãe, estava atrás do carro e essa mãe atropelou o filho. E foram 2 vezes. O Levi hoje ele está num estado crítico na UTI, de 11 meses. E eu quero fazer um clamor pela vida da família, por cura. Hoje ele está na UTI, em estado crítico. E pensando nessa situação, eu quero compartilhar também o Salmo 13, mas eu quero que você, se puder, ficar de joelhos pela vida desse menino. 11 meses, e a mãe com o coração partido. Então, tire esse tempo em oração, se você puder ficar de joelho. Santo Deus, hoje nosso coração está quebrantado em relação à situação do Levi. Mas nós cremos que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de resposta. Pai, cura esse garoto, Senhor. Clamamos a Ti, ó Pai. Cura, Senhor, o coração dessa mãe, Deus. Traga, Pai, a paz que excede todo entendimento para essa família, Senhor. E juntos como igreja, Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Toque, Deus, na vida do Levi. Traga fôlego. O Senhor que o fez, o Senhor que o formou, o Senhor que formou o pulmão, o coração, cada parte do corpo do Levi, Deus, o Senhor é aquele que pode restaurar em nome de Cristo, Pai. E nós clamamos por isso, juntos como igreja. Toca o coração, Deus, daquela família. Traga paz, Deus. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. E nós teremos uma mensagem pensando um pouco sobre a questão desse desespero da alma. Eu não pude pegar outra mensagem a não ser o Salmo 13, um salmo que marca muito meu coração, e eu peço que você preste muita atenção na leitura desse salmo, porque a situação do Levi mexeu com o meu coração essa semana, e eu quero encontrar a oração de quem sofre nesse salmo. O Salmo 13 diz assim: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor. Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Esse é um texto de Davi. E quando nós nos achegamos ao Salmo 13, nós encontramos um lamento profundo de alma. Uma oração que Davi rasga do coração dele. E ele expõe para o Senhor. Mas é um pouco diferente do Salmo 51, que você conhece muito bem. Um salmo que, após a confrontação de um pecado, Davi entende essa realidade e se arrepende e coloca diante de Deus: Deus, compadece-te de mim, tem misericórdia de mim. Um salmo também de lamento, mas por causa de uma culpa, por causa de um pecado no Salmo 51. Só que quando você chega no Salmo 13, você não percebe um pecado, você não percebe um problema, você encontra 6 versículos que colocam Davi no lamento, no desespero de uma alma. E quando eu encontro isso, eu fico percebendo que às vezes o lamento, a destruição da nossa alma, a dificuldade do nosso coração, do nosso sentimento, às vezes não tem motivo. Preste atenção no texto.
O que a gente pode talvez pensar um pouquinho sobre Davi aqui é uma realidade talvez de inimigos, de guerra, talvez a morte estava próximo de Davi, mas o que eu entendo aqui é uma oração que entende quem Deus é, entende que ele precisa rasgar esse coração na frente de Deus. E eu quero trabalhar 3 pontos com os queridos, tendo essa realidade do sofrimento, a oração de quem sofre. Às vezes, queridos, nós pregamos, vivemos uma vida que não existe, um triunfalismo, uma ideia de que o crente não sofre. Já ouviu dizer isso? Crente não sofre, crente não tem depressão, crente não morre, crente não pega Covid. Quando eu encontro o Salmo 13, eu encontro uma realidade bíblica, uma verdade bíblica, falando que crente passa sufoco, passa dificuldade. Agora vamos ver como Davi passou pelo sufoco. O texto mesmo vai dizer, e ele vai trazer uma realidade de pares. Então, o primeiro e o segundo versículo você encontra no primeiro texto, o primeiro tema nosso, em relação a perguntas ousadas. O texto vai dizer assim: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? A primeira realidade bíblica para o seu coração que sofre, a oração de quem sofre, é que essa pessoa entende que precisa se achegar próximo de Deus com perguntas ousadas, com perguntas sem floreios, com perguntas sem máscaras. Nós vivemos numa época de máscara. O Instagram tem filtro, Facebook tem filtro, tudo tem filtro. Já percebeu isso? Tudo nós colocamos filtro. Para quê? Para passar uma ideia que nós estamos bem. Então tem o filtro que deixa a gente mais coradinho, né? A pessoa que está fazendo home office está tudo branco, né? É um pouco mais difícil para a gente pegar sol. Aí lá no Instagram você encontra lá o pessoal que tem o filtro para colocar um pouquinho mais de cor. Tudo é filtro. A nossa sociedade é uma sociedade do filtro, de mascarar. A ideia de Davi é que quando você sofre, quando você está em desespero, quando o seu coração está quebrado, destruído pela morte, por inimigos, por situações financeiras, por situações na família, você deve se achegar a Deus com o coração rasgado, com um coração com perguntas que você às vezes não faz para ninguém. 4 perguntas Davi faz. Primeira pergunta: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Interessante quando Davi ele chega próximo de Deus e fala: Deus, até quando? A ideia aqui é realmente uma intimidade tão profunda. Você é tão amigo de Deus, você é tão próximo de Deus, que você chega e fala para ele e fala assim: Deus, eu não aguento mais. Até quando isso vai acontecer comigo? Até quando o desespero de alma? Além de dizer até quando, ele vira e ainda fala assim: até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Ah, queridos, nossa oração está longe disso aqui, não está? Nós sofremos, nós estamos em desesperos, em muitas vezes da nossa vida. E quando nós nos ajoelhamos, conversamos com Deus do mesmo jeito, cheios de floreios, cheios de palavras que nós nem conhecemos, queridos. Davi vira para Deus e fala: Deus, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Eu quero fazer uma pergunta para você. Para o fundo do seu coração, você já se sentiu esquecido por Deus? Onde Deus está? Na perda de um filho? No desespero de um pai? Na Covid, quando chega na nossa família? No desespero, na falta do alimento em casa, do sustento? Quando a adversidade bate na porta, você lembra de um texto como esse, você fala: Davi teve a voz de virar para Deus e falar: Deus, o Senhor esqueceu de mim. A ideia aqui, queridos, é que eu e você tenhamos um relacionamento com Deus onde a gente pode realmente chegar para Deus e falar: Deus, eu não te sinto mais. Eu não entendo, eu não te vejo, eu não consigo, o Senhor esqueceu de mim. Está chovendo em volta de todos, mas em mim não. Eu estou no desespero, eu não consigo entender por que essa situação. Davi nos ensina uma intimidade na oração de quem sofre, de chegar com perguntas ousadas. Essa é a primeira pergunta de Davi: Deus, esquecer-te-ás de mim para sempre?
Se você já sentiu o esquecimento de Deus, você está no lugar certo. Davi sentiu. Deus, o Senhor esqueceu de mim. Onde está o Senhor? Mas além do esquecimento que ele sentia, o texto vai dizer, e ele vai continuar na segunda pergunta, além desse esquecimento, ele vai falar assim: até quando ocultarás de mim o rosto? A ideia aqui é que Deus realmente estava ocultando o rosto frente a Davi. É como se Deus colocasse uma coberta, Davi estivesse ali sentado, prostrado no chão, e Deus colocou uma coberta sobre o seu rosto, e Davi não conseguia ter acesso. Uma pergunta que eu penso em relação aqui: sabe aquela época que você tentou, se esforçou, jejuou, orou, conversou com Deus, leu a Bíblia 3, 4 vezes, e no final você pensa assim: Deus, parece que o Senhor está oculto de mim. Cadê o Senhor para responder às minhas dificuldades? Você parou para pensar qual o pensamento dessa mãe, a mãe do Levi? Você consegue imaginar onde está o pensamento dessa mulher hoje? Uma culpa profunda em relação a essa situação. Um desespero de alma, onde a gente não consegue nem responder essa mulher. A não ser colocar para ela, talvez, o Salmo 13 e falar: Deus, por quê? Como? O problema é que muitas vezes nós, como cristãos, pensamos e formulamos respostas importantes, formulamos respostas para tudo. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é aquilo, Deus está sobre todas as coisas. Sim, Ele está sobre todas as coisas, Ele é soberano. Mas você chegar na mãe que acabou de quase matar o filho, você dizer que Deus é soberano sobre todas as coisas e nada foge do controle de Deus, você acha que isso traz conforto para a mãe? Sabe como essa mãe está pensando hoje? Deus, o Senhor esqueceu de mim? O Senhor ocultou o rosto de mim? Há um desespero na minha alma, Senhor. Queridos, a aplicação realmente desse texto para o nosso coração é: tira as amarras evangélicas muitas vezes que nós temos, o evangeliquez, que vai longe demais. Essa ideia de que você tem resposta para tudo. Senta do lado de uma pessoa como essa que está sofrendo, ou talvez você que esteja sofrendo, e chore ao lado dela, e faça as questões, as perguntas ousadas como Davi estava fazendo. Deus, cadê o Senhor? Eu não te vejo, eu não te sinto, o Senhor esqueceu da gente. Diego, mas pode um relacionamento assim? Davi, um homem segundo o coração de Deus, assassino, adúltero, mas que entendeu a graça de rasgar o coração com perguntas ousadas, com perguntas que não têm floreio. Mas o próprio texto vai continuar, acompanhe comigo. Logo em seguida dessa segunda pergunta, da questão da ocultação do rosto, ele vai dizer assim: até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia? A ideia aqui é que ele sente o esquecimento de Deus, ele sente a ocultação do rosto de Deus, é onde ele buscava, ele não encontrava ninguém, ele não encontrava um Deus todo-poderoso, ele não sentia esse Deus, e ainda mais ele vai dizer assim: Deus, mas até quando eu vou ficar relutando na minha alma, com tristeza no coração, todos os dias? Mas aí quando você chega no século 21, nós, cristãos reformados, levantamos e falamos que depressão é pecado. E pontuamos e rotulamos pessoas. Levanta, sai dessa situação. Levanta, faz alguma coisa. O seu Deus é um Deus todo-poderoso. Você não pode estar assim. Não há lugar para o sofrimento no cristianismo. Onde eu encontro isso biblicamente? Davi está desesperado, angustiado. E essa angústia ele coloca aos pés de Deus e fala: Deus, eu não aguento mais. Estou eu relutando todos os dias da minha vida com tristeza no coração. Tem gente que fica triste, a outra pessoa fala assim: não fica triste. Por que não há lugar para tristeza? Por que não há lugar para a mágoa, para o desespero?
O ponto aqui, queridos, é que Davi entende que há lugar, o cristianismo bíblico, a Bíblia para o nosso coração, há lugar para o sofrimento, mas o que ele nos ensina aqui é que há lugar onde eu coloco esse sofrimento. A diferença aqui no mundo hoje é que nós temos sofrimento, nós temos um desespero de alma, nós temos perguntas ousadas. O problema é que nós não respondemos e não colocamos em Deus. Nós colocamos na sociedade, na política, na economia, nos ídolos dessa nação. E nós queremos resposta de ídolos que não falam, não têm boca. Como encontrar a resposta que vem de Deus, sendo que nós colocamos o nosso desespero, o nosso sofrimento nas mãos de outras pessoas? E aí o crente está sofrendo, sabe o que ele faz? Eu vou esquecer isso. Querido, trata teu coração aos pés de Jesus. Coloca a tua alma, rasga a tua alma aos pés de Jesus. E aí aquela pessoa fala para todas as pessoas, rasga o coração para todas as pessoas. Aí quando tem possibilidade de um momento de oração, de profundidade com Deus, ela continua pedindo as mesmas coisas, sem profundidade, sem relacionamento, entendendo que a oração muda a gente. Davi, ele está passando por um momento desesperador. E nós passamos por isso, nessa época do Covid. Nós perdemos pessoas, não só na época do Covid, mas nós temos problemas emocionais, sentimentais. Nós temos problemas. A raça humana, ela tem problema. O pecado adentrou o nosso coração e nós temos dificuldade a todo instante de relacionamentos. Nós temos o problema. Davi nos empresta a voz e diz assim, há a possibilidade de ter perguntas ousadas na presença de Deus. E aí ele encerra com a quarta e última pergunta. E se você acha que estava ruim para a situação de Davi, começa a ficar pior. Olha só como ele diz, no versículo 2 ainda. Depois de ter o esquecimento, a ocultação e o desespero de alma na tristeza, ele vai dizer, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ele está no fundo do poço. O poço com a água no queixo. Cheio de piranha lá embaixo. Desespero, calor. E quando ele olha para cima, sabe o que ele encontra? Uma corda? Não, ele encontra mais inimigos, jogando mais piranha dentro do poço. A ideia aqui, queridos, é que nós passaremos por provas e que você vai ser tentado, desafiado e jogado realmente, humilhado lá embaixo, às vezes pelos seus amigos, pelos seus próximos. Você passa por uma dificuldade tremenda e você chega para uma pessoa próxima e essa pessoa fala assim, nem é tudo isso. E tira a sua dor, e tira o seu luto, e tira o seu desespero. Mas levanta, não faz tanto sentido você estar assim. Já ouviu isso? Davi está numa situação com desespero terrível. E no final ele ainda vai dizer, Deus, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Eu ainda tenho inimigos. Talvez você tenha inimigos lá no emprego. Dificuldade, onde você já está passando por uma dificuldade no emprego e chega o seu chefe e coloca mais dificuldade, mais peso. Inimigos, no desespero, no caminho da nossa vida. Davi ensina que eu e você tenhamos um relacionamento com Deus com perguntas ousadas, sem floreio. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual é a pergunta ousada do seu coração hoje? Aquilo que você nunca fez para Deus. Aquilo que você nunca conversou com Deus. Sabia que tem mãe que perdeu o amor pelo filho e ela não tem coragem de virar para Deus e falar, Deus, restitui o meu amor pelo meu filho. Esposa com esposo que deixaram de construir o amor conjugal e não tem coragem de chegar a Deus e falar, Deus, tem misericórdia de mim, eu não o amo mais. Qual é a pergunta ousada do teu coração, aonde você não faria para ninguém? Identifica ela e coloca aos pés de Deus. Depois que Davi identifica isso e ele começa a gritar na alma, a partir do versículo 3, nós encontramos o nosso segundo ponto. Ele vai dizer assim, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar.
O teu relacionamento de uma oração de pessoa que sofre, que está em desespero, precisa iniciar com perguntas ousadas, difíceis de lidar, onde você não encontra resposta. Você chega até Deus, a presença de Deus, e coloca: Deus, eu não tenho mais resposta para nada disso. Eu não aguento mais, e coloca para Deus. E logo em seguida, você identifica um grito de alma, um problema atrás do problema. E quando eu vejo com Davi aqui, é exatamente isso que acontece. Há um problema atrás do problema, há um grito de alma, como segunda realidade desse texto. Ele vai dizer: Deus, atenta-me para mim, responde-me, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Como uma própria resposta de Davi, ele vai dizer para o próprio coração: Deus, atenta para mim. A ideia realmente é: Deus, dá atenção para o meu choro. Eu estou se sentindo esquecido pelo Senhor. Nada mais faz sentido para a minha vida. Eu não consigo mais ter alegria, felicidade. Não há mais brilho nos olhos. Atenta para mim. Responde-me, Senhor. É interessante que essas três palavras são palavras importantes no texto, que são imperativos, com uma força de ordem mesmo, de desespero. Ele está no fundo do poço, ele não aguenta mais, ele dá um grito de alma: Deus, atenta, responde, me ilumina. E nós continuamos com floreios, sendo que esse texto, os 6 versículos, nós lemos em 1 minuto. E o seu filho começa a orar na hora do almoço, e você fala assim: ora mais, filho, ora melhor. Relacionamento com Deus não tem a ideia do tempo. Tem a ideia de um coração rasgado. A ideia de uma pessoa que entende que em poucas palavras ele consegue entregar o coração a Deus. Davi entendeu isso. E olha que diferença, ele começa a mudar. Nos primeiros versículos ele começa uma caminhada de desespero. Nesse 3º e 4º versículo já dá uma mudança no texto. O próprio texto vai dizer: Senhor, Deus meu. Olha que diferença do até quando para um Deus meu. Ele tem a ideia de que Deus é dele. Você tem essa ideia? Você sabe que você é propriedade de Deus e que você vive em função de Deus. Você tem a marca da promessa. Você é dele, povo dele, exclusivo dele. Você tem essa noção? Porque Davi, quando ele começa a ter um relacionamento profundo com Deus, quando ele começa a entregar as perguntas desesperadoras da alma, ele começa a entender de quem ele é. Olha que interessante, o sofrimento te leva a entender quem Deus é. O sofrimento te leva a entender a tua identidade, de que no desespero você encontra um Deus que é seu. Eu sei que você já passou por sofrimento. Porque se você está vivo, você já passou por sofrimento. Olhe o sofrimento, o desespero, as depressões, as ansiedades, as dificuldades, os pânicos da nossa vida, como uma oportunidade de marcar no nosso coração uma vida de oração pujante, renovada, onde você encontra com Deus e fala: Deus meu, eu sou teu, Senhor. Por causa do meu desespero, por causa do meu sofrimento, eu estou percebendo que eu sou criatura. Eu estou percebendo que eu preciso mais do Senhor. Eu estou percebendo que eu preciso ter um grito de alma, entregar para o Senhor: Deus, responde-me. Uma terceira realidade dessa palavra que ele traz para a gente, do atenta, responde, me ilumina, na parte da luz, ilumina-me os olhos, para que eu entenda essa salvação. A ideia aqui é realmente assim: Deus, traga brilho nos olhos. Tem crente que perdeu o brilho no olho. Tem crente que vem para cá e fala: ai, mais do mesmo. Ai, o Diego está lá, do mesmo jeito, com a mesma camiseta preta que ele só usa. Mais do mesmo, mais do mesmo. Mais das mesmas pessoas, da mesma igreja. Só mudou o fundo um pouquinho. Mais do mesmo. Perdeu o brilho. Crente não perde brilho, porque a nossa luz é Cristo, e em Cristo nós não temos escuridão. Atenta-me para mim, Senhor, e ilumina-me os olhos, ele vai dizer,
ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Deus, ilumina os meus olhos, traga vida para o meu coração, para que as pessoas vejam que a vida não vem de mim, mesmo no sofrimento, mesmo no desespero, para que as pessoas vejam um Deus em mim, clamando por isso, aquecendo o meu coração na intimidade com Ele, no amor com Ele, na intenção de ter mais de Deus. Davi, no desespero, já caminhando para o final do texto, ele vai dizer: Deus, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Tem algum morto aqui? Espiritualidade rasa, falta de oração, falta de fervor, falta de leitura bíblica, falta de contato com a fonte que é Cristo Jesus. Tem gente morta vivendo. Tem gente levantando todos os dias, morto porque está longe da fonte que é Cristo Jesus. A pergunta é: como está o teu coração? Tem alegria na salvação em Cristo Jesus? Deus, renova a minha alegria, traz regozije o meu coração no Senhor, na tua salvação. Obrigado, Senhor, para que eu não durma o sono da morte. Tem tanta gente dormindo o sono da morte lá fora, queridos, passando 10, 15, 20, 30 anos fazendo a mesma coisa. Saia daqui renovado, desafiado por essa palavra de quem está sofrendo. Como, Diego? Como que eu posso entender isso? No meio do sofrimento pedir o renovo da alegria. É em Deus. É por causa de Deus. A nossa alegria, a nossa força está no Senhor e não em nós. E por causa disso, você vai levantar amanhã cheio do poder do Espírito Santo. Mesmo em desespero, adversidade, morte, dificuldade. Você pode levantar e ter um passo a mais no relacionamento com Deus, apesar do sofrimento, apesar do desespero da alma. E aí ele encerra os últimos versículos, depois desse grito, desse pedido desesperador de Davi: atenta-me, responde, ilumina. Ele vai encerrar no versículo 5 e 6, a oração de quem sofre. Ele diz assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Dá para compreender isso, querido? Olha o primeiro versículo. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Olha a diferença do Davi do primeiro versículo para o último versículo. No final, sabe o que eu aprendo? A realidade bíblica é que oração muda a gente. O caminho de quem sofre em oração é uma mudança completa no seu próprio coração. Ele entende que ele sofre, ele está em desespero, e ele começa a rasgar isso para Deus. E quando ele começa a rasgar isso para Deus, ele tem, por fim, uma retomada de confiança, aonde o mundo não vai entender. Por quê? Porque você perdeu o seu filho, você perdeu o seu pai, você perdeu o emprego, você perdeu pessoas, você perdeu oportunidades, você perdeu tudo talvez nessa vida. E mesmo assim, no final da tua vida, no relacionamento com Deus, você chega para Deus e fala: no tocante a mim, eu confio na tua graça. Eu não entendo, eu não percebo, eu não compreendo o desespero da minha alma, eu não consigo compreender uma mulher que atropela o filho, eu não consigo entender, não dá para entender, não dá para responder para uma mãe com o coração que deve estar cheio de culpa, no desespero. Mas o que eu posso dizer para uma mãe como essa, e para você que muitas vezes sofre, é que no tocante a nós confiamos na graça de Deus. Diego, mas que absurdo é esse? É o absurdo da graça. É o absurdo em Cristo Jesus. Toda a palavra graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aponta para um único homem, um único Deus, Cristo Jesus. Você conhece a graça? Que mesmo no desespero da alma, mesmo na dificuldade, na falta do amor, na falta do perdão, nos problemas dessa vida, você levanta e fala: no tocante a mim, eu confio na tua graça.
Eu confio no teu amor. Eu confio em Cristo Jesus. Na morte, no profundo vale da sombra da morte. Porque o Senhor está comigo. Eu estou contigo, Senhor. O Senhor é meu Deus. E eu sou o teu. Eu confio em ti. E ele vai dizer, como também três palavras, regozije-se também no meu coração, na tua salvação. Além da confiança retomada em Davi após uma caminhada de oração, ele vai retomar a ideia de regozije-se no meu coração, na tua salvação. Deus traz alegria em pensar na salvação que vem de ti, no livramento que vem do Senhor, que vai vir do poço, da fonte que vem de ti, e traz essa alegria para o meu coração que não há mais, porque eu estou vivendo tristeza a cada dia, como ele disse antes. E aí ele encerra um versículo 6, que aí realmente toda a sociedade não vai entender. Porque o mundo não entende o Evangelho. Mas a igreja, aquele que é cristão verdadeiro, vai entender essa retomada de confiança. No final, no poço, no desespero de Davi, ele vai encerrar: cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem, Diego. Que bem que é esse que eu não estou conseguindo entender? Ele conseguiu entender a graça, a salvação em Deus. Diego, mas e o desespero dessa alma? Diego, o que está acontecendo? Como que esse homem entende isso, a realidade insuportável do coração de Davi? E mesmo assim ele encerra esse salmo dizendo: cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Querido, o cristianismo é realmente fora da ideia da sociedade. Você nunca vai entender, o mundo nunca vai entender o cristianismo. Onde você entra para um relacionamento com Deus, onde você vai entrar já perdendo. Já parou para pensar nisso? Esse tempo atrás eu estava conversando com um pastor e ele falou assim: o cristão, ele é maravilhoso. Porque mesmo na dificuldade da pandemia, desespero em finanças, só o cristão vive com 90% do salário. Já parou para pensar nisso? Que o cristão vive com 90% do salário frente a toda a sociedade? Está faltando alguma coisa na tua casa? Só o cristão vive com 90%. E ele assim ainda levanta a voz e fala: Deus, cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. No cristianismo nós perdemos para ganhar. No cristianismo o último é o primeiro. No cristianismo o humilhado é exaltado. Então, se você compreendeu a oração de quem sofre, eu espero que você seja alento, calmaria para quem está sofrendo ao seu lado. Deixe os jargões evangeliqueis de lado. Talvez mande essa mensagem pelo YouTube, ou abra esse texto, o Salmo 13, e leia com essa pessoa no sofrimento dela, e deixa Deus falando ali. Porque uma oração de quem sofre entende que não precisa ter máscara, rasga o coração em perguntas. No coração de quem sofre, de quem está sofrendo, entende que precisa direcionar um grito, um desespero da alma para Deus. E entende também que há uma retomada de confiança por causa dele, não por causa de nós. No tocante a mim, confio na tua graça. No tocante a mim, regozije-se o meu coração na tua salvação. No tocante a mim, cantarei ao Senhor, porque tem me feito muito bem. Eu espero que você saia daqui hoje compreendendo que, apesar das situações, apesar dos desesperos, você pode trazer alento para as pessoas, mostrando a graça, mostrando o amor, mostrando o perdão. Talvez essa mãe, hoje, do Levi, esteja com culpa, desespero de alma. E talvez a gente como igreja possa olhar para ela futuramente e falar: não há mais culpa, não há mais condenação para aqueles que estão em Deus. Calma o teu coração, rasga o teu coração em Cristo Jesus. Nós não entendemos a situação, mas nós entendemos que há perdão e graça. Nós entendemos que há renovação, restauração em Cristo Jesus. Quero que você baixe sua cabeça.
tenha um tempo de oração. E identifique o seu grito de alma. Identifique o problema. Identifique a situação desesperadora. Identifique a situação que talvez você esteja passando, onde você não está mais com graça para com as pessoas. As pessoas que sofrem perto de você, sofrem mais ainda por causa de você, por causa do seu peso. Identifica isso no teu coração. Deus, será que eu sou uma pessoa de graça? Será que eu sou uma pessoa que traz conforto para as pessoas que sofrem? Identifica isso, pergunta para a tua alma. Como você tem vivido? Santo Deus, entendemos que a realidade humana é insuportável, Pai. Pecados, desespero, ansiedade, dificuldades, situações que fogem do nosso controle, Pai. Deus, responde-nos, Senhor. Atenta os teus olhos. Traga alegria na tua salvação. Deus, atenta, Senhor. Responde-nos, Pai. Tantas pessoas que estão sofrendo nesse banco hoje, Pai. Pessoas que estão passando por dificuldade. Pessoas que estão vivendo uma amargura. Estão vivendo uma vida de ódio, de falta de perdão. Deus, toca no coração de cada um aqui, Pai. Que pessoas saiam restauradas, ó Pai, pelo Teu nome, pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que pessoas entendam o Evangelho de Cristo, Pai. O Evangelho de perdão, o Evangelho de restauração, Pai. Ó Senhor, aquele que sofre, aquele que chora hoje, ontem e durante anos, Pai. Que ele possa derramar essas lágrimas em Cristo. Aquele que está sofrendo hoje aqui, Pai. Aquele que não vê saída, aquele que não vê esconderijo, Pai. Oh Deus, traz essa oração para essa pessoa, Pai. Traz mudança de vida, Pai. Traz a possibilidade de ter desespero em Ti, Pai. A possibilidade de compreender que há um relacionamento de abertura, ó Pai, sem máscaras, ó Pai. Deus, há pessoas que estão aqui chorando, Pai. Pessoas que não aguentam mais. Pessoas que vivem uma realidade insuportável, Pai. Deus, vem com graça. Vem com mudança de vida, Senhor. Que cada um aqui possa entregar esse grito de alma, como Davi nos ensina. Até quando, Senhor? Até quando nós viveremos essa realidade insuportável, Pai? Cuida de nós, Pai. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja sobre cada um aqui presente. Um povo marcado como um povo de Deus. Um povo que muitas vezes está em desespero. E que esse povo saia abençoado e restaurado por Cristo Jesus.